Próxima palestra vai ser apresentada pelo professor Maurício Aredes. Maurício é graduado na Universidade Federal Fluminense, graduou-se em Engenharia Elétrica em 84. De 85 a 91, trabalhou como engenheiro de comissionamento no consórcio Azea Promon, no sistema de HVDC de Itaipu. Foi engenheiro do projeto Escada da usina de Itaipu. Obteve mestrado pela COP em 91 e doutorado pela Universidade Técnica de Berlim em 96. Desde 97 é professor da UFRJ, da COP UFRJ. Obrigado, Cristina. Desculpe a fala ruim, um pouco de resfriado e a fome que vocês têm. Eu já consegui comer um pouco do meu tempo, prometo ser um pouquinho breve. Bem, o professor Antônio Carlos ontem começou falando da questão de derivação de energia da linha de meio comprimento de onda, e meio que me instigou e deixou, acho que, muita responsabilidade para falar também de como fazer isso e se isso dá para ser feito, e também não desconfigurar, como sempre, não se descaracterizar a característica de meio comprimento de onda, e a tarefa ainda maior, se é possível fazer multiterminal, já ficou por ontem pelo convencimento e a convicção do professor Antônio Carlos. Sim, é possível fazer multiterminal, isso vai ser breve. Mas as duas que sobraram para mim seria, e aí, será que não seria bom incorporar a uma linha de meio comprimento de onda os conceitos de Flexible AC Transmission Systems para dar uma controlabilidade numa gama de resposta no tempo equivalente ao seu grande concorrente, que seria, então, pelo menos em minha cabeça, um equivalente em transmissão em corrente contínua também a essa mesma longa distância. Bem, e na questão também que ontem até eu falei que a princípio recordei a fala do nosso querido professor Portela, a princípio eu também sou meio contra levantar um Boeing aqui em Viracopos e aterrissar ali em Guarulhos. Acho que se fez um empreendimento desse tamanho, não seria para ficar resolvendo questões de inserções locais e derivação de potências fracionárias numa linha de pouco mais de meio comprimento de onda. Essa figurinha me acompanha desde quando eu comecei a estudar com a Cristina Portela, essa linha esquisita aí. O que me ficou desde aquela época é que ela, para mim, me agrada pela questão de que, desde variando a linha vazio até a sua carga, potência característica e até 50% de sobrecarga, para a linha verde seria um perfil de corrente, para linhas curvas vermelhas o perfil de tensão, a gente vê que, ou com boa aproximação, isso me ajudou a pensar como desenvolver algum equipamento FACTS, pensando que uma linha de meio comprimento de onda, seja qual for o seu carregamento, desde zero a sobrecorrente, eu tenho na região terminal uma fonte de tensão, enquanto na região central eu tenho uma fonte de corrente, um PU, para qualquer condição de carregamento da linha. Ela, naturalmente, isso daqui já foi mais do que dito, mas isso eu preciso só para dizer que potência transmitida pela linha, assim como é por uma linha convencional, é igual ao quadrado das tensões terminais dividido pela impedância característica e o ângulo de carga da linha. Naturalmente, essa linha fica estável por conta de uma impedância negativa, por ser pouco mais de meio comprimento de onda, o equivalente elétrico é pouco maior que π, portanto, com seno negativo, e naturalmente estável se trabalhar com a tensão, a fase da tensão terminal, receptora, em torno da defasagem de 180 graus. E ontem, uma curva, bem, só para lembrar também, então eu vou
ontem foi visto algumas curvas variando a impedância da linha. Uma forma de variar, obviamente, controlar a potência passante por essa linha de pouco mais de meio comprimento de onda. Essas fórmulas dizem, então, saiba que ao fazer uma compensação séria ou shunt, ou ambas, que isso ocorre e que altera-se a impedância característica da linha, assim como o comprimento elétrico da mesma. Aí estão os limites até onde vamos com dreno de energia, até aí estariam os limites até onde vamos com o controle de fluxo de potência principal da linha e outros objetivos que agora eu gostaria de passar para vocês. Para garantir meu emprego, claro, eu não vou fazer como o Antônio Carlos fez ontem, colocando uma derivação paralela ao shunt, como se fosse uma impedância. Eu já trabalho com eletrônica de potência, garantindo meu emprego. Eu faço um FACTS como sendo uma fonte de corrente controlada shunt, ou um FACT série como sendo uma fonte de tensão controlada série. E os estudos analíticos feitos principalmente na tese do professor Robson Dias nos mostrou algumas características, são várias documentações e pontos característicos e interessantes e singulares dentro dessa linha para se aplicar um ou outro, mas o fato é que eu estou aqui agora com duas funcionalidades. Eu tenho que fazer derivação de energia e também fazer o controle do fluxo principal da linha através de um único equipamento. E pensando assim, para botar apenas e não gastar muito tempo, talvez uma figura que ontem foi mostrada com certa deformação diferente dessa, porque ontem foi mostrada a característica não com o uso da eletrônica de potência, mas sim com o uso de uma impedância shunt ou uma impedância série, e aqui são, repito, fonte de corrente controlada shunt ou uma fonte de tensão controlada série. O fato é que as regiões amarelas e com a letrinha A, o fato é que são regiões onde é possível drenar ou derivar potência ativa da linha de pouco mais de meio comprimento de onda com uma influência não muito significante no fluxo principal da linha. Ao revés, a região B, eu tenho uma sensibilidade enorme com relação ao fluxo principal da linha, com relação a alguma compensação reativa, capacitiva ou indutiva, é dizer, mantendo a variação apenas do ângulo, mas sempre para todo ponto que meu FACT série ou shunt estiver conectado, eu teria sempre mantendo para se ter uma ideia, né, um 0,2 per unit de amplitude de tensão no TAP série, no FACT série, e 1,02 PU de corrente, com relação a correntes nominais da linha de pouco mais de meio comprimento de onda, para o caso de TAP shunt. Aí tem-se que, obviamente, no shunt, eu tendo uma corrente menos 90 graus com relação à tensão, então é uma corrente indutiva. Uma derivação, um reator shunt no meio da linha, altera muito o fluxo principal na linha, ao passo que um capacitor shunt no meio da linha altera muito o fluxo principal pela linha. E a coisa semelhante com capacitores ou indutores séries à região terminal da linha. Perfil de tensão também são outros pontos críticos que
ficaram documentados na tese do professor Robson. Aqui apenas para recordar um pouco, só para enfatizar que um fact série no meio da linha não seria um indivíduo mais apropriado para fazer o controle do fluxo principal pela linha. Eu posso drenar energia sem muita influência. Aqui, o que eu vou fazer vou controlar com um shunt no meio, na região central, e ainda investigar as possibilidades de algum dreno de energia também, simultaneamente. Por fim, para não me delongar muito com análise de gráficos, teria 3 pontos para enfatizar. É que o perfil de tensão e a potência transmitida pela linha de pouco mais de meio comprimento de onda é muito sensível, ou a sua correlação é muito grande, com respeito a um factis shunt localizado na região central da linha, enquanto que um fact série é muito mais efetivo para controlar o fluxo principal por essa linha quando ele está conectado em série ou na região terminal emissora ou na região terminal receptora. Mais do que isso tem a ver com o comentário de ontem, mais do que um TAP shunt poderia estar no terminal receptor, por exemplo, fazendo uma configuração aí multiterminal, ou seja, com os princípios de derivação de potência fracionária do fluxo principal. Bem, é a mesma linha do Portela, é a mesma linha de que ontem falaram, nós também utilizamos aquela mesma linha e tal. Eu também, eu não sei projetar linha, Cristina. Eu usei a mesma linha também. Uma linha, aquela linha que tem aquela coisa maluca do professor, que é elíptica e tal. Me deram aquela linha para eu também utilizar. E são 2 linhas num cenário paralelo. E toda uma condição de carregamento aí, um fluxo ajustado para dar um perfil sem atuação de TAPs, um fluxo em torno de 7 gigawatts em cada uma delas. Inicia-se assim, e agora falando então como fazer e investigar a possibilidade de um TAP shunt. Eu utilizei a tecnologia Neutral Point NPC Converters, conversor a 3 níveis, back-to-back. Ele tem intrinsecamente um problema de equilíbrio das tensões nos seus 2 capacitores. Nesta configuração back-to-back, como eu disse, já que é um TAP shunt, ele será controlado por corrente. E o lado da carga local ou geração local, como vimos, reparem, nosso caso envolverá uma geração local e o atendimento de uma carga local e ainda com a contribuição ou dreno ou injeção de energia. Potência positiva é o TAP inserindo energia no sistema local. Hoje em dia a gente tem um conceito melhor, mas isso já faz um tempo que eu não simulo. Eu simplesmente fiz como se isso daqui fosse um parque aerogerador, não deveria ser mais, comportar-se apenas como um escravo, sem dar suporte de frequência e tensão a uma rede local. Hoje eu acho que isso seria impensável, fazer apenas uma injeção no fator de potência que queira de 1 gigawatts de corrente. Eu acho que o conversor de eletrônica de potência pode fazer muito mais. É o que a gente está hoje chamando de controle de máquina síncrona virtual. Uma coisa bonitinha, só que não dá tempo para a gente falar disso hoje. O controle do jeito que está mesmo naquele tempo vai ser mostrado aqui. Eu só tenho uma ferramenta na mão,
teoria PQ do ACAG, né? E eu tento fazer tudo com ela e até hoje eu tenho conseguido. Mais um PLL também, que é um circuito de sincronismo para o caso do conversor 1, que é o conversor que está conectado à linha de pouco mais de meio comprimento de onda. Eu comparo a sua potência, já tenho rastreada a componente fundamental de sequência positiva desta tensão, onde está conectado o TAP shunt, e dele eu tenho a informação do ângulo de fase desta tensão de sequência positiva, com ela calculando a potência da linha de pouco mais de meio comprimento de onda, comparado com a sua referência, como a gente viu, uma potência reativa, um suporte de reativo, que para mim aqui significa potência imaginária e instantânea, capacitiva ou indutiva. Eu faria então o cálculo instantâneo, entre aspas, das correntes de referência que seguem para o controle PWM de corrente. Só para concluir aqui, o que ele faz é, através de uma supervisão do barramento CC, apenas um balanço de energia, sem saber ou sem se comunicar, entre aspas, embora fisicamente tudo estaria dentro de um controlador digital único, sem saber da potência de referência que está sendo ordenado para o TAP injetar no sistema local, sem ter essa informação direta, poderia ter, eu utilizo a supervisão da tensão no barramento CC. Se a energia sai, a tendência a descarregar esses capacitores dentro do controle regulador do elo CC, eu boto então o conversor 1 para fazer a tarefa contrária. Se está descarregando, eu boto energia. Se está se carregando, eu retiro energia. Balanço de energia dentro do elo. O controle é simples, é desacoplado pelas coordenadas de Park, né? De Clark a gente passa para Park, porque são referências senoidais e isso em Park viram grandezas DC, e o PI garante erro zero para grandezas DC. Volto atrás com as correntes de compensação, com a realimentação, apenas adicionando aqui algum artifício que é muito particular para o conversor utilizado, é a questão do balanço das tensões nos capacitores C1 e C2. O conversor 2 é este daqui, apenas com o mesmo sincronismo, com as correntes que saem do TAP, comparado com a sua referência ativa e reativa, eu crio, portanto, as grandezas referências de corrente do TAP. Nada muito novo. Tão pouco novo se repete a questão da controle PWM de corrente, com laço menor de corrente. Voltando um pouquinho. Sim, agora o série. É o mesmo controlador, vejam que as grandezas de entrada são as mesmas, né? Apenas que agora nosso TAP série, o conversor 1 do TAP série, emula uma fonte de tensão controlada. Eu tenho que, portanto, neste controlador, criar uma fonte de tensão controlada a partir do ângulo da corrente principal da linha de pouco mais de meio comprimento de onda. Isso daqui vai estar repetido nos slides, mas é exatamente o mesmo controlador mostrado anteriormente para o TAP shunt, tá? Só para constar, para ter um slide único para depois dar aulinha lá na UFRJ, eu fiz isso. Aqui está um controle de sincronismo em cima da corrente da linha e não mais em cima da tensão. Porque eu tenho que fazer
com um determinado ângulo ortogonal a essa corrente, uma componente de tensão, ou em fase com esta corrente, pela variável de controle potência real e potência imaginária, a componente de compensação. Essa é basicamente a única diferença entre o controlador do TAP série e o controlador do TAP shunt no que se refere ao conversor 1. A gente viu que, para nossa felicidade, foi uma surpresa, que a mesma artifício de controle para equalização dos capacitores C1 e C2 do conversor NPC é efetivo também quando a gente troca o controlador para um controlador PWM de tensão e não um controlador PWM de corrente. Aqui apenas por sequência de slides, é do série, mas é exatamente o mesmo do shunt, assim como este é do TAP série, mas é exatamente o mesmo controlador do TAP shunt. E agora, então, pegando um sistema para simular, onde eu tenho a tarefa de controlar o fluxo principal e também a fazer derivação, isso eu fiz e vou mostrar agora 2 ou 3 resultados de simulação, com referência ao TAP shunt, localizado na região central da linha. Eu acho que ele não está exatamente no meio, não. Está algo de 100 quilômetros para cá ou para lá, e o motivo eu nem me recordo mais, porque tive ontem de noite já meio cansado vendo esse particular, e não, agora tenho que dormir, deixa para depois. E aí ficou nessa simulação essa série de eventos até 12 segundos de simulação, onde a gente tem o cuidado de como energizar um TAP shunt, e aí tem todos os detalhes, entrando com resistores de pré-inserção na energização da linha de pouco mais de meio comprimento de onda, o bypass dos resistores de pré-inserção, fechamento do terminal receptor, a energização do FACT shunt, só o autotransformador de 1000 kV, com resistores também de pré-inserção, a energização do transformador shunt, do conversor 2, ou seja, a energização do transformador lá na carga local, tudo sendo preparado para começar a liberar os pulsos para o conversor back-to-back NPC. E aí entra a energização, o desbloqueio do firing do conversor 2 na carga local, o bypass do pré-charging do resistor foi feito com o resistor de pré-carga, o elo CC, para não dar uma corrente de rush muito grande no elo CC. A gente bypassa, deixa ele normal, sadio, e senta o dedo no conversor 1. Aí, depois disso, senta o dedo no conversor 2, e aí começa a dar mudanças de referência. Nasce tudo com referência, ou seja, o conversor 2 fornecendo 0 para a carga local, e depois, neste instante, 3 segundos, passa a fornecer 500 megawatts, ou seja, passa a drenar da linha 500 megawatts. Depois, a potência ordem da linha, o fluxo principal da linha, que naturalmente nasce em torno de 7, e a gente faz essa energização aqui com a referência em 7, passamos para mais 1 gigawatts, e aí ela vai para o seu cio. E, mantendo no cio da linha, a gente faz uma reversão de potência no sistema local. Ao invés de injetar 500 megawatts no sistema local, a gente começa a drenar 500 megawatts com uma função step change, para injetar 500 megawatts. Depois, a mudança volta de injetar 500 para drenar só 250, e depois uma descida no fluxo principal de 8 GB para 6 GB.
Meu Deus, está tudo aí. Está aí tanto o fluxo no terminal receptor, terminal emissor, da linha 1, TL1, send receiver, TL2, send receiver. É assim que se comporta e, para nossa felicidade, funcionou na simulação. Na simulação é uma beleza, né? Que tudo funciona. Inclusive, toda a nossa energização que está lá por trás, a gente conseguiu, com aqueles critérios lá, fazer uma boa energização no TAP, sem muito compromisso com o fluxo principal com a linha. O interessante é que nós vamos ver logo a seguida, esse camaradinha no meio da linha, ele fez uns transitórios realmente com características críticas, subamortecidas. Contrariamente, a gente não conseguiu isso no sério, como nós já vimos. Já estou terminando. Agora, rapidinho. É só uma sequência de confirmação de que tudo isso aconteceu no fluxo principal, porque isso, mais isso e mais isso, ocorreram no sistema local, que está aí confirmando a carga mantida na sua potência nominal, a geração tendo que fornecer mais, porque o TAP estava enfiando na linha e aqui estava drenando da linha. O sistema local se comportou muito bem, sem criar muitos problemas. O curioso é que eu estava ali com todos esses controles, basicamente para controlar o fluxo principal. O meu conversor 1 do TAP Shunt tinha que alterar a sua compensação reativa para mudar a potência ativa principal da linha de transmissão. Enquanto que aqui está também a componente ativa do conversor 1 para atender a ordem de potência imposta pelo controle para ser drenado ou injetado no sistema local. E só para confirmar que a gente conseguiu com aquela estratégia relativamente simples, a equalização dos dois capacitores do bus CC. Agora, passando finalmente, já estou terminando, a um FACT série conectado a 450 quilômetros distante do terminal emissor, distante do terminal gerador. E com todos os parâmetros e tudo que estava simulado anteriormente para o shunt, o que tem de diferença agora, ao invés de ser autotransformador e shunt, três transformadores com o primário conectado em série a essa distância dentro do meio comprimento de onda. Não vou ficar falando em detalhe, são iguais, são semelhantes, são eventos semelhantes dentro de um tempo relativamente igual ao anterior. E aqui, não mais, para não ficar muito suja as curvas, o professor Robson resolveu colocar só o que ocorre na linha controlada e não também as potências da linha em paralelo não controlada, linha de pouco mais de meio comprimento de onda. A gente vê aqui, como eu estava antecipando anteriormente, a gente ainda não conseguiu um controle, e eu não sei se é erro nosso, porque a danada da linha para série ela é mais nervosa, ou não sei como, mas enfim, o fato é que nós notamos um comportamento muito mais oscilatório, embora conseguimos estabilizar os controladores, com todos os eventos drenando e injetando potência e também controlando o fluxo principal. Aqui está mostrado mais uma vez a mesma característica de injeção e dreno de 500 megawatts para o sistema local. Claro que antes aqui entrou a ordem de potência, né? De naturalmente 7 para 8, e depois aqui entrou o fluxo principal, teria que abaixar de 8 para 6, e está ali controlado. Só para comparar,
Isso, junto com isso, é a mesma simulação, uma última simulação, só para comparar, a gente inibiu o controle do fluxo principal da linha para o mesmo controlador, apenas inibimos o controle do fluxo principal, são duas grandezas do controle que tem que zerar, e aí drenava-se e injetava-se potência no sistema local, ou seja, da linha de pouco mais de meio comprimento de onda para o sistema local, sem controle do fluxo principal, e o comportamento do fluxo na linha de pouco mais de meio comprimento de onda foi esse. Só para comparação. Novamente, fico só com 3 itenzinhos, como eu acho que agora eu não sou um homenzinho de pouca fé, não. Eu tenho fé. Essa linha de pouco mais de meio comprimento de onda, ela pode sim ter todas as controlabilidades que um sistema de HVDC pode nos fornecer e mais, com a vantagem de não ser literalmente ponto a ponto. Há algumas restrições, mas não é um ponto a ponto como é um sistema HVDC. E os indicativos de que, quando quer tudo isso, controlar o fluxo principal e também fazer derivação, que faça-se isso com um fax do tipo shunt, paralelo, quando for na região central da linha, ou que se faça isso com um fax série, quando se tratar das seções terminais da linha. E isso daqui só para juntar com o que já foi ontem, muito bem, com propriedade, dito pelo professor Antônio Carlos. A Cristina tem muito mais do que eu. O Antônio Carlos lembrou do nosso saudoso Portela. A Cristina tem, acho que o triplo mais de publicações com o professor, mas aqui eu fiz questão de ter enumerado apenas algumas, já que isso vai ficar disponibilizado, não? Algumas que tivemos a felicidade de fazer com o professor a respeito desse tema abordado hoje. Não são muitas, são 6, 10, 14, porque essa daqui é uma propaganda do nosso livro. Então, são só 14 até o momento sobre o tema. E assim, muito obrigado. CC, спасибо. Bom dia, Alessandra de Furnas. Vocês pensaram, vocês chegaram a avaliar o uso do fax, já que teria o equipamento instalado, para ajudar na extinção do arco secundário, por exemplo, no caso do religamento monopolar? Excelente pergunta. Nessa época, Alessandra, não sei se você se lembra do hoje já doutor Gilson, que nos deixou muito prematuramente. Ele parecia que ia seguir a carreira acadêmica também, mas foi para o mercado. Ele pegou junto com um projeto também que a gente fez com a Taesa, bom, antes era Nova Trans, agora é Taesa, a gente pensou para um Staticom. Secundário, a gente pensou mais no Staticom. Bom, ou seja, mesma coisa, vamos pegar, é a mesma coisa, obrigado pela pergunta, hein, vou fazer propaganda da eletrônica de potência, você pediu. Olha só, esse conversor aqui, eu tenho em minhas mãos a corrente que eu quero que ele drene. Ele, do jeito que ele está aqui, ele tem a variável reativa, olhando para o fluxo principal da linha de pouco mais de meio comprimento de onda, e a componente ativa por questões de intercâmbio de energia para baixo. Imagina que isso daqui seja só reativo. Pronto, isso daqui é um Staticom. Com a referência reativa regulando tensão, um transfer trip de uma linha vai nos dizer abrir o disjuntor da fase C, com esse transfer trip.
Eu vou ficar olhando para ele e meu controle vai receber essa informação. A fase C está aberta. Deixa eu olhar para essa corrente. Não está legal não extinguiu a corrente. A fase A e B, eu faço um retificador monofásico da A e B, pegando a energia da A e B e metendo a contracorrente na fase C. E depois, pelo meu lado aqui, aparentemente, arco secundário foi-se embora. Libero o transfer trip para fechar o religamento monopolar. Essa é a ideia. Qual o tempo para a atuação completa até você reduzir essa corrente? Menina, não sei. Você ainda está na fase de ideias, não teve trabalho? Não, tem algumas simulações, mas eu não resgatei as publicações. Ok. Tem alguma coisa no nível de P&D, mas eu não sei se a Taesa trata isso como um relatório confidencial. Se nós pudermos manter o horário, nós iríamos agora para o almoço, para respeitar o horário da tarde. Tá ok? Então, agradeço bastante a participação.